Poxa, eu ia falar nisso, que teve uma quinta-feira que a gente ministrou lá na igreja e falei sobre faz de novo, né? Ah, sim, essa então, mensagem. Faz de novo, que é Deus, essa mensagem foi muito forte. Fazer de novo, né? E há um parêntese na mensagem, que é onde eu queria falar com o senhor, é que eu falo sobre as irmãs que chegavam na igreja e dobravam o joelho, irmãs que não eram conhecidas, não pegavam no microfone, não, mas estavam de joelho lá orando, dizendo: Deus, abençoe o pastor, abençoe o pregador, abençoe a igreja, abençoe a ministração, abençoe... O senhor vivenciou muito isso, na igreja? Pastor, vivenciei. E vivenciei uma mudança na igreja de Caetés por uma irmã. Houve uma época que a igreja de Caetés estava enfrentando problema de frieza. Muitas pessoas só iam para o culto depois da novela, porque a Assembleia de Deus, principalmente, ela aprendeu muito a não ter televisão. Quando abriu, você sabe como é que é, uma represa quando abre, ela sai estourando tudo. Então, quando abriu para alguns... ou seja, não abriu, mas fazia vista grossa quem tinha televisão. Então, muita gente passou a só ir para o culto, muitas irmãs só passou a ir para o culto depois da novela. Aí a igreja teve um esfriamento muito grande, e Deus levantou uma irmã por nome de irmã Teresa, de saudosa memória, e ela foi arrebatada durante uns 3 dias, arrebatamento de espírito. E quando ela voltou em si e começou a falar, a igreja virou outra. Meu Deus. Virou outra. Eu vou falar para o senhor uma coisa que eu vi que foi incrível. Num culto de terça-feira, houve tanto poder, tanta graça naquela igreja, que suou azeite na parede. Jesus. Aquilo começou a brilhar assim, ó. Eu fui lá e passei a mão. Não foi só de ver, não. Eu fui lá e passei a mão na parede, assim, a minha mão saiu toda untada, assim. Então, houve um período muito forte, muito forte. A juventude cresceu, a igreja voltou ao brilho, e foi o que fez chegar a Caetés ao que é. Como Elias, 40 dias e 40 noites, depois daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. Então, desde esse avivamento, naquela época, a Assembleia de Deus de Caetés virou outra, e hoje é uma igreja... Se o senhor quiser, uma hora nós vamos fazer uma visita lá. Vamos lá, vai conhecer. Ser um prazer. Lá tem uma orquestra hoje, interessante, lá tem uma orquestra hoje que foi praticamente, saiu das mãos da minha esposa, porque ela era professora das crianças, de uma classe de crianças, e no dia da criança ela deu flautas doces para os seus alunos. E muitos se dedicaram e aprenderam. 2 deles hoje são os maestros da orquestra. Jesus. É uma orquestra extraordinária. E aí nós também trabalhamos agora, há 2 anos atrás, fez 50 anos o trabalho de mocidade. Aí eu voltei lá e foi algo assim especial. Aí eu nem sabia que eu tinha sido líder da mocidade lá durante 12 anos. Foi algo muito bom. Então a gente louva a Deus por causa disso. A gente não está fazendo nenhuma apologia a isso, porque o conhecimento ele é importante. O senhor é professor de seminário, eu também dou aula em seminário. Mas a gente pegou uma época em que as pessoas, às vezes, não sabiam nem verbalizar assim direito, não sabia, né, não tinha como diz, um vernáculo assim, né, um português muito sofrido, mas pegava no microfone, né, e começava a falar, né, daquela maneira tão simples, daquela maneira, e Deus ia operando, Deus ia trabalhando, ali Deus ia curando, ali Deus ia tratando, ali Deus ia tocando, né? E quando a gente vê, a igreja estava completamente tomada pela presença de Deus. Foi um tempo muito especial que nós vivemos, muito especial. Hoje as igrejas são fortes, são grandes, né? Mas
tem pouca gente realmente ali usada e que busca realmente a presença de Deus. E o crescimento físico veio, mas muitas pessoas hoje, eles até ministram, mas ministram o conhecimento. E eu gosto do conhecimento, nós gostamos. Sim. Mas o conhecimento, ele precisa ter unção e graça. Então, de repente, a gente fala bem devagar, ou não grita, ou não procura o emocionalismo, e aí a gente vê o resultado maior, porque fica. A mensagem fica no coração. As pessoas entendem, né? As pessoas entendem. Assim, o senhor ganhou muitas almas para Cristo nesse tempo aí, que o senhor tem labutado na obra do Senhor, mas tem alguém especial, assim, algum fato especial? Porque eu tenho, assim, uma situação, vou até falar aqui, tem alguma situação especial, assim, de alguém que o senhor ganhou para Cristo e que tocou realmente, assim, que marcou a vida do senhor? Eu tenho uma que eu estava muito envolvido, assim, sabe, no primeiro amor e evangelizando demais. Eu saí para trabalhar, eu sou representante, né, comercial, vendo para redes de mercado, e eu estava com tanto desejo de falar de Jesus que tinha um jovem que trabalhava lá no mercado e eu comecei a evangelizar ele trabalhando ali, e eu falei: você quer aceitar Jesus, rapaz? Ele disse: eu quero. Aí nós fomos lá para trás, eu orei: estenda a mão, ora comigo, aí fiz a oração. E ele aceitou a Cristo, assim, um fato que marcou a minha vida. Tem algum fato, assim, que o senhor possa contar para a gente que tenha marcado a vida do senhor? Ou de salvação, ou de transformação, ou qualquer outro fato. Eu tenho no caso, por exemplo, o jovem Edson, né, que é pastor hoje. Sim. Ele, quando ele chegou em Samaria, ele praticamente nem falava direito, porque ele tinha um irmão gêmeo. E eles, atravessando a Avenida Brasil, correram, e ele se salvou, e o carro pegou o irmão dele, ele morreu. O irmão morreu. Tragédia. E com isso ele ficou mudo. Olha. Ele ficou mudo e só voltou a falar quando ele aceitou Jesus. Ele era dali da Vila Kennedy. Então, ele, quando aceitou Jesus, começou a crescer no conhecimento. Aí ele foi lá para a nossa igreja. E a gente recebeu, deu apoio a ele, e aí ele falava tudo errado. E se o senhor notar, em algumas palavras ele ainda fala com problema. Ah, é? Por exemplo, muitos lugares que é D, ele fala T. E nós acompanhamos ele e ele cresceu espiritualmente. O Edson é um homem de Deus. Legal. Entendeu? Deus fala com ele. E ele ministra com ousadia, às vezes até meio ousado, um pouco ousado. Então, esse é um marco no meu ministério. Tem alguns outros que agora sim é mais difícil de lembrar, mas ao encontrar muitas pessoas, tem um irmão, um pastor hoje lá em São José do Vale do Rio Preto. Sim, sim. Pastor Darley Raposo. Eu gostaria até que ele estivesse ouvindo. É uma pessoa também, um marco na minha vida. Um dia desse, há muitos dias a gente não se encontrava, porque ele mudou para lá, ficou meio longe, mas um dia desse ele me ligou, e eu quase nem reconheço a voz, mas foi uma alegria tão grande, porque o que ele falou para mim, assim, que aconteceu entre nós na vida espiritual, no crescimento dele, foi assim, algo muito, muito marcante.